Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Pablo Marçal, né, que atacou o governo. O governo, de certo modo, decidiu aí processar o Pablo Marçal. E nós vamos ver e ouvir, né, os dois lados, o lado do Pablo Marçal e o lado também do governo, tá? No caso, o lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Todo mundo tá sabendo que no Rio Grande do Sul tá uma verdadeira tragédia, uma verdadeira lástima, tá? Matéria da Folha de São Paulo aqui, a gente tá vendo aqui. O Rio Grande do Sul tá nesse estado, uma situação de calamidade pública, uma situação muito complicada por conta das fortes chuvas. A situação tá um tanto mais que bem delicada, se é que assim eu posso dizer para você, né? Na verdade é que a situação tá grave mesmo. Isso aqui você deve estar falando assim, o que é isso aí? Deve ser brinquedos ou alguma coisa assim do tipo? Não. Isso não é brinquedo, isso aqui são carros, tá? Boiando aí praticamente. Tem mais essa situação aqui também, que é um tanto mais complicada, né? Então, o Rio Grande do Sul está embaixo de água, praticamente. E aí, o Pablo Marçal decidiu simplesmente, ao invés de ajudar e utilizar toda a influência dele, ele simplesmente tomou uma atitude dura, né? Que, de certo modo, acabou complicando a vida do pessoal do Sul, piorando, deixando o pessoal lá numa situação extremamente vulnerável, mas também acabou complicando a vida dele. A gente vai falar mais sobre isso. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dura situação do Pablo Marçal, que colocou, né, o pessoal numa situação vexatória, né, porque ele simplesmente poderia tá ajudando aí o Brasil, mas pelo contrário, ele simplesmente decidiu aí espalhar, né, fakes, e agora a justiça dá 15 dias, né, de certo modo aí a situação fica um tanto mais complicada, tá? Mas o que fez aí a AGU, a Advocacia Geral da União? Simplesmente decidiu querer um direito de resposta, porque o Pablo Marçal falou algumas coisas terríveis e eu vou falar para vocês. Não só falar, né, mas vou mostrar aí na tela o que ele falou. Tá, mas qual foi a parte do governo? O que o governo fez? E daqui a pouco a gente fala sobre o Pablo Marçal. Né, para a AGU, os vídeos do que o Pablo Marçal, né, ele soltou, mas a gente vai falar mais, promovem disseminação e desinformação e não podem encontrar respaldo na liberdade de expressão. A Advocacia Geral cita um prejuízo à credibilidade e à confiança da população na capacidade de resposta do Estado. No entendimento inicial, a justiça entende que não são aplicáveis especificamente, enfim, e aí dá sequência aqui, tá? Mas o que o juiz pediu aí para a Advocacia Geral da União? Na decisão da primeira vara federal de Barueri, é solicitado que o Estado esclareça se houve divulgação das informações falsas em redes direta ou indireta geridas por Pablo Marçal, bem como possível participação do influenciador na edição ou divulgação dos vídeos, tá? E aí tem mais uma sequência aqui, né, falando sobre o Pablo Marçal, tá? Mas essa foi a atitude, de certo modo, do governo em processar, né? E aí o juiz pede mais informações, né? Pelo que eu entendi da matéria, pediu que houvesse uma emenda na petição inicial. Isso significa que precisa de mais detalhes. Então, para não praticamente ele jogar todo o processo do lixo, ele simplesmente pede para poder fazer uma edição ali. E tá, mas o que foi que o Pablo Marçal decidiu simplesmente fazer? Pablo Marçal, não tendo mais uma outra opção, né, segundo ele, supostamente, vamos colocar aqui, em vídeos relatados aí na petição do próprio governo, Pablo Marçal afirma que os voos da Força Aérea Brasileira, mais conhecida como FAB, não estavam fazendo nada na prestação de auxílio ao Rio Grande do Sul. O conteúdo veiculado aí no perfil e tal, também alega que um único empresário, em referência ao Luciano Hang, teria disponibilizado mais aeronave que a Força Aérea Brasileira, tá? Então, essa é a situação do Pablo Marçal. A justiça deu prazo de 15 dias para a União detalhar aí uma eventual responsabilidade do influenciador Pablo Marçal nas informações falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, o Pablo Marçal
não tendo, né, mais uma outra opção, sabendo que o Rio Grande do Sul está numa situação extremamente complicada, ele simplesmente, supostamente, vamos colocar aqui, decide espalhar e divulgar essas informações falsas. E tem mais outra situação, essa é a atual situação lá do Rio Grande do Sul, tá? O pessoal passando por muitas dificuldades e, como sempre, uma parte aí dos bolsonaristas ensandecidos, né? Eu não vou colocar todo mundo nesse mesmo barco, mas alguns bolsonaristas aí, como alguns parlamentares bolsonaristas também, soltando essas fake news aí. É realmente lamentável toda essa situação, porque o Brasil não precisa disso. Agora, pelo menos ao meu modo de ver, não tem um lado A, não tem um lado B, tá? Existe aí o povo brasileiro. O pessoal do Rio Grande do Sul está passando por muitas dificuldades. O Pablo Marçal fez esse vídeo aí, depois apareceu um outro mais tranquilo, mais, né, ameno, porque sabe que vai ser processado. Agora, não adianta ele vir a público e dizer que está, né, arrependido ou está pagando uma de bom moço, porque de certo modo a mentira já se espalhou, né? E muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então Pablo Marçal deveria criar um pouco mais de responsabilidade, essa que é a verdade, e entender que agora não é uma hora de lutar por presidência da República ou qualquer tipo de cargo, é hora de ajudar simplesmente o povo. Eu vejo, pelo menos vi com bons olhos o Scooby, né? Eu acho que um mês, né, que participou aí de um reality. Pelo que eu vi, ele pegou vários jet skis e foi lá, pelo menos foi veiculado. Saiu do Rio de Janeiro e foi até o Rio Grande do Sul ajudar o pessoal. Já no caso do Pablo Marçal e alguns políticos aí chinfrins e bagunceiros, como sempre, essa aqui é a realidade, né? Supostamente, vamos colocar aqui no caso do Pablo Marçal, estão divulgando aí fake news e jogando o povo e piorando a situação, quando na verdade isso não vai ajudar em nada, tá? Pelo menos na minha visão, isso acaba caindo toda a imagem do Pablo Marçal, que de certo modo está se envolvendo aí num lamaçal, né? Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje, né? Realmente é uma lástima saber que ele está envolvido nisso e com essas atitudes aí está prejudicando o pessoal mais e mais. Então, é isso. Você comenta aí o que você achou de tudo isso, de toda essa barbaridade aí do Pablo Marçal. Eu mesmo aqui já emiti na minha opinião, mas na verdade é inaceitável, porque se você vê um pessoal passando por essa dificuldade aqui, ó, tá? A matéria da Folha de São Paulo e do jornal O Globo, tá? Aqui, ó, você vê o pessoal nessa situação, morando em abrigo, sem comer, sem água, sem energia elétrica, os carros nessa situação aqui, embaixo d'água. E aí o cara pega a rede social dele, que atinge muita gente, e simplesmente sai mentindo e colocando o povo contra o governo, e o pessoal passando dificuldade. Qual foi a atitude do Pablo Marçal para ajudar esse pessoal lá do Rio Grande do Sul? Nada. Pelo menos ao meu modo de ver. Pelo contrário, só piora a situação, gera mais pânico, revolta, e o pessoal passando por dificuldade, fome. Ele vai conseguir ajudar o povo tudo de modo geral? Não vai. Como um político, né, em outras oportunidades, ele teve a oportunidade de ajudar o pessoal lá, não só lá, mas em outros lugares, e ele ajudou? Não ajudou. Aí ele vai, né, ver o pessoal passando por dificuldade, sofrendo, né? Parece que o choro das pessoas lá alimenta a alma dele, né? Porque geralmente o perverso ele é assim. Então é isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força aí. Comenta aí o que você achou de tudo isso, né? Mas ao meu modo de ver, eu já não estou mais surpreso com o Pablo Marçal e com alguns políticos chinfrins que tem aqui no Brasil. Obrigado pela força aí, valeu.